da santidade, que também é uma bênção tremenda. Por isso deixei por último, e ministrando sobre isso aí, ministrando sobre a graça do Senhor, sobre todos esses fundamentos que nos abençoam, que nos cercam e que nos alimentam poderosamente na palavra. Antes de iniciar aqui, aliás, vamos orar primeiro, depois eu dou a explicação que eu tenho que dar. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti neste momento, meu Pai querido, te rendemos glória ao Teu santo e poderoso nome, porque Tu és um Deus maravilhoso, poderoso, é bom, fiel e nos ajuda sempre. Hoje buscamos em Ti, ó Pai amado, a Tua ajuda, sabedoria, conhecimento, entendimento, revelação, unção, tudo, todas as armas possíveis, ó Pai amado, para ministrarmos esta palavra segundo a Tua vontade e não a nossa. A palavra é Tua, Senhor, e nós somos apenas vasos de barro pela qual ela vai fluindo. Por isso nós precisamos de ajuda nessa hora, para que a excelência desse poder sempre seja do Senhor e não nossa. Abençoa todos aqueles que estão entrando para nos assistir, sejam todos abençoados, ó Pai amado, e que eles possam ter o coração aberto, a mente aberta para ouvir a Tua palavra e ter o Espírito Santo fazendo essa operação de introduzir a palavra revelada, a palavra rema, no coração e na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Inclusive da minha mente também, eu preciso muito de Ti, porque a Tua palavra diz que sem o Senhor nós nada podemos fazer. É uma grande realidade em nossas vidas e nós entendemos isso perfeitamente. Portanto, Pai, antecipadamente já receba toda a honra e toda a glória desta live em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Marcelo Neves também chegou aí. Graças a Deus. Meus irmãos, uma pequena explicação e até um pedido de perdão pela nossa falha na quarta-feira. Na quarta-feira eu cheguei aqui, botei o equipamento para funcionar e quando cliquei aqui na entrada, na minha entrada, né, na transmissão, apareceu lá Paulo Ferreira. Meu nome é Paulo Ferreira Ventura, né? Paulo Ferreira, então sou eu mesmo. E eu cliquei e comecei então a ministrar a palavra e comecei a estranhar porque não entrava quase ninguém. Entrou uma pessoa, depois entrou outra. O pastor Jorge Coelho parece que entrou também. E algumas pessoas não conseguiram entrar. Entrou até pessoas que eu não conhecia. Entraram, mas pouquinha gente, deu lá umas 5, 6 pessoas. Eu estranhei, o que está acontecendo? O que houve hoje? E transmiti até o final, fiz todo o trabalho. E no final fiquei aqui tentando achar qual era o problema, e procurando depois no meu Facebook a transmissão, não achava. O que aconteceu? Sumiu. Como é que eu ministrei no Facebook e não aparece em lugar nenhum? Até que eu descobri que, na verdade, eu tinha cometido um erro muito grave, que foi clicar em cima do nome Paulo Ferreira, mas o Paulo Ferreira, eu tenho um neto que se chama Paulo José, e ele se assina também Paulo Ferreira Ventura. Ele tem um Fagundes no final, mas ele é Paulo José Ventura Ferreira Fagundes, e aparece lá o nome dele, Ferreira Ventura Fagundes. Então, na verdade, eu entrei no Facebook do meu neto e transmiti toda a live pelo Facebook dele. Eu só fui descobrir isso, depois já tinha terminado. Aí que eu fui entender, desculpa, eu fui entender que eu tinha que passar então o link para todo mundo. E aí passei o link, aí quem pôde assistir, assistiu, quem não pôde, não assistiu pelo Facebook. Mas depois o Cláudio, graças a Deus, o Cláudio, que é o meu auxiliar aqui, ele conseguiu baixar para o YouTube, né? E aí então nós entregamos novamente o produto no YouTube. Então, me perdoem em nome do Senhor Jesus a minha falha. E eu tenho certeza que vocês compreendem que esse negócio de tecnologia avançada, tecnologia de ponta, isso tudo que nos cerca, isso foi feito para gente jovem. A gente, quando passa de uma certa idade, fica bem confuso aqui no negócio e de vez em quando acontece esses negócios. Mas me perdoe em nome de Jesus. E hoje não, hoje estamos corretos, hoje estamos certos. Já vi que entrou todo mundo, então, graças a Deus está certo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês pela compreensão em nome do Senhor Jesus. Vamos ao estudo de hoje em nome do Senhor Jesus, para não perder tempo, porque temos que aproveitar os minutos perdidos aqui. Hoje quase que aconteceu a mesma coisa, mas hoje eu chamei ele e ele endireitou para mim. No princípio, quando começamos a ministrar sobre isso, eu me lembro que nós tivemos aqui uma palavra, um estudo, deixa eu ver se eu vejo o título dele aqui,
o título aqui nas minhas anotações. Esse aqui parece que foi o título, o poder de Deus e como ele é aplicado ou usado na nossa vida. Poder. Aí eu pedi para vocês guardarem 3 palavras, depois eu revelaria uma 4ª, né? As palavras que eu pedi para vocês guardarem, as 3 primeiras que eu mandei guardar foram as seguintes: atributos, leis, princípios e hoje a 4ª, mandamentos. 4. Atributos, leis, princípios e mandamentos. A manifestação do poder e o uso do poder de Deus em relação a nós, através dessas 4 virtudes que eu falei para vocês aqui agora. Já ministrei sobre atributos, falei bastante sobre atributos. Hoje nós vamos entrar na lei, porque já estamos na nosso nono estudo, na lei, para depois falar dos princípios, dos mandamentos, né? Da manifestação. Ainda na 4ª-feira eu falei da manifestação do poder em volta de nós na terra toda. Para onde você vai ver poder. O poder não é invisível. O poder ele pode ser abstrato, mas ele não é invisível. Você vê o poder, né? Você vê na natureza, você vê no mar, na montanha, na floresta, no ar, no céu, nas estrelas, no sol. Em todo lugar você vê o poder de Deus. Todo sistema que nos envolve na Terra, nessa dimensão terrena, nesse mundo cosmológico que nós vivemos, tudo isso é sustentado pelo poder de Deus. Quando você vê uma fotografia, ou quando você vê um filme que vê os astros, você vê o espaço sideral, você vê que a Terra é uma bola de terra no espaço e que não vai para lugar nenhum, não cai, não desaba, não se choca com o Sol, não se choca com os astros, né? Então, na verdade, essa sustentação já é o poder de Deus operando em nossas vidas, né? Então, falei muito sobre isso e falei até sobre os atributos que é compartilhado conosco. Atributos exclusivos, que pertencem somente a Deus, estão com ele, não vem para a gente, e atributos que ele compartilha conosco para que o poder seja também distribuído para nosso governo aqui nessa terra, porque nós fomos colocados na terra para governar a terra. Foi o que ele disse para Adão lá no princípio da história da humanidade. Isso aí está bem esclarecido. Vocês que são inteligentes já conhecem bem a história. Hoje nós vamos falar aqui de uma situação interessante, que são as leis. Para que servem as leis? Por que foram dadas as leis? E como então se manifesta, como se atua, como se emprega esse poder através das leis para nos abençoar, para nos guardar, para nos proteger, para nos dar vida e para nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Quando o Senhor disse assim: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, conhecendo essas leis, você vai conhecer quem criou as leis, quem fez as leis. Então, quanto mais conhecimento você adquirir na palavra de Deus, mais você se aproxima do Senhor, mais você entende do Senhor e mais você sabe como ele costuma agir na nossa vida e sempre dá toda a honra e toda a glória para ele. Vamos ver a origem de tudo isso. Todo mundo conhece a história que Jacó entrou no Egito em busca de comida, havia uma fome na terra, foi lá em busca de comida. José, um dos seus filhos, estava governando já o Egito, né, como pai de Faraó, como mandatário geral. O Faraó tinha feito isso com ele. E então eles ficaram lá, numa terra chamada Terra de Gósen, que fica ao norte do Egito, uma terra muito produtiva. José botou a família dele num lugar muito bom, e ali eles foram crescendo, até que depois o José também ficou velho, o faraó também morreu, e depois veio outro faraó. O outro faraó que veio, ele começou a perceber que o povo judeu estava se multiplicando muito, muitos varões, muitos homens, e ele então começou a ficar preocupado, porque achou que qualquer dia haveria uma revolta dos judeus, e os judeus tomariam o Egito deles numa guerra, num combate, né? Bem, e aí, o que disse? Vocês vão embora daqui. E o povo então disse assim: mas para onde nós vamos? Nós não temos assim lá uma direção, não temos lugar para ir. Deixa-nos ficar aqui e nós trabalharemos com vocês pela comida, né? Ou seja, nós seremos vossos escravos, né?
Faraó que obrigou ninguém a ser escravo. Foram os próprios judeus da época lá, que estavam no Egito, que disseram para eles: deixa-nos trabalhar aqui pela comida, nós serviremos a vocês, nós seremos vossos escravos. Então tudo bem, então se é assim, então fica. E ficaram lá, né? O período de escravidão, se eu não me engano, durou cerca de 130 anos, né? Quando você lê 400 anos ou 430 anos, aquilo ele fala da peregrinação na terra. O Senhor Deus, Hashem, falou que era peregrinação. Então, a permanência dos judeus dentro do Egito, numa determinada parte do tempo que eles estavam lá, eles nem eram escravos, estavam trabalhando, ninguém machucava ele, ninguém batia nele, não, tudo certo, tudo tranquilo. Depois, no final, quando o faraó que chegou depois, disse que não conhecia José, não sabia nada desse pacto, desse acordo, então ele disse assim: não, se quiser ficar como escravo, fica. Então, esse período da escravidão foram cerca de 130 anos. Eu tenho a tabela aqui comigo, mas não está aqui na minha mão, senão eu diria para vocês com certeza quantos anos foram a escravidão. Mas foi mais ou menos isso, 130 anos. Se não foi, eu corrijo depois. Mas, por enquanto, na minha tabelinha aqui, que eu não estou achando, onde eu a coloquei, eu vou dizer para vocês exatamente quanto tempo foi, e vocês vão saber que naquele tempo todo que ficaram lá, nem sempre foram escravos, eles tiveram um tempo que eles eram apenas hóspedes, meramente hóspedes da terra. Não está aqui não, pensei que estava aqui nos meus escritos, não está aqui. Meus estudos estão todos aqui em cima da mesa, mas eu não estou achando ele agora. Depois eu digo. Então, aí resultado, aí Hashem levanta Moisés, o profeta, o grande profeta, e diz: você vai tirar meu povo do Egito. Moisés relutou e tal, houve aquela discussão toda, mas no fim ele acabou indo. Ele foi, encontrou com Arão, e o Senhor mandou aquelas pragas todas, né, para arrancar o povo do Egito, porque o faraó não queria deixar sair, e finalmente ele acaba cedendo, e no final, quando ele cede na 9ª praga, o faraó não liberou na 10ª, liberou na 9ª, já tinha liberado. Inclusive ele falou assim para Moisés: Moisés, some daqui, que eu não quero mais ver teu rosto, não quero mais ver tua cara. Se eu voltar a ver tua cara, eu vou te matar. E Moisés disse: eu também não quero ver a sua. Você não vai ver mais o meu rosto. Isso aconteceu na 9ª praga. Mas mesmo assim o Senhor disse: não, eu ainda vou mandar mais uma, que é porque eu quero que vocês saibam que quem está tirando esse povo daí é o Deus forte, o Deus da mão forte, que vai tirar vocês aí. Então mandou aquela praga dos primogênitos, matando os primogênitos, e ali o Senhor, naquele momento, ele deu um ensinamento não somente para os egípcios, né, uma lição neles, uma lição interessante, porque na mesma hora ele mandou também que os judeus fizessem a Páscoa, né, a Pessá, que quer dizer saída, né? A palavra Pessá, pode ser saída, ou também pode ser a palavra salto, saltar, porque o anjo da morte, quando passava, ele pulava a cava dos judeus, onde estava lá o sangue nos umbrais da porta, e não matava os judeus, os primogênitos judeus. Então, e o Senhor, nesse caso da peça aí, no Egito ainda, deu uma instrução diferente, né? Vocês vão pegar o cordeiro ou o cabrito por família, e vocês vão tirar a pele dele, vão preparar ele, mas não vão cozinhar. Olha que o Pessá não foi com cordeiro cozido. Não, o Senhor mandou então assar, foi assado. E disse para não quebrar os ossos, nem separar os ossos. Então, botaram lá um pau, uma vara atravessando lá o cabrito, né, o cordeiro, e ele ficava assando, como se fosse um charé, assando. E eles comiam o cordeiro, a família comiam, e deixaram o esqueleto do animalzinho lá. Deixaram por quê? Porque cada praga do Egito, ela se referia a uma das potestades do Egito. Porque Deus queria mostrar para o povo do Egito que ele era mais poderoso do que qualquer potestade lá. E havia pelo menos 10 potestades que eram muito amadas e adoradas, idolatradas, né, e reverenciadas pelos egípcios. E Deus fez questão de mostrar que ele era mais poderoso do que qualquer uma delas. Mão forte, né, mão poderosa. E essa última, dos primogênitos, um deus chamado Ra, que até hoje o pessoal ainda cultua esse deus, né? Uma potestade chamada Ra, era o mais poderoso deles todos da época. E ele tinha o formato de um cabrito, de um cordeiro.
Então, quando o povo de Israel saiu, que deixaram o cabrito lá nas casas onde eles comeram a ceia, tomaram a ceia, os egípcios começaram a ver e ficou aquela lição: o povo judeu comeu o nosso Deus, comeu a nossa potestade, né? Ou seja, esse Deus é tão forte que até o povo deles, que era nosso escravo aqui, destruiu, comeu, desmoralizou o nosso Deus. Mas isso, na verdade, era uma referência, porque quando Moisés pediu, disse que ia sair, e o faraó disse: então vai, você leva o seu povo e vai embora. E Moisés disse: não, eu tenho que levar as crianças, os idosos, os homens, e vou levar gado também, eu quero gado. E o faraó: mas para que você quer gado? Porque nós vamos fazer uma festa lá no deserto, nós vamos ter que fazer holocaustos, vamos ter que adorar o Senhor. E aquele holocausto, aquela festa preparada, aconteceria, preste muita atenção nisso, aconteceria 50 dias depois dessa Pessah, da Páscoa, né? No Egito. 50 dias depois haveria outra festa. Que festa que aconteceu no deserto? A festa da entrega da Torá, da entrega da lei, lá já no Monte Sinai, 50 dias depois. Eu quero que você guarde bem isso, porque você vai ver que quando se comemora, ou quando Deus mandou comemorar, Hashem mandou comemorar as festas, né? E o pessoal, tem gente que fala assim, as festas judaicas, as festas de Israel. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você não vai encontrar na Bíblia dizendo festa judaica, festa do judaísmo. Você não vai encontrar isso, não. O que você vai encontrar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, são festas do Senhor. As festas não são da religião. As festas não são do judaísmo, as festas não são do povo. A Bíblia diz festas do Senhor. O Senhor mandou celebrar, o Senhor mandou festejar. Todas as festas, na verdade, são dele, de Hashem, do Senhor. Bem, então, tem gente que não compreendendo isso, fica pensando que quando nós falamos alguma coisa da festa, que nós estamos falando em judaísmo. Tem um monte de igrejas no Brasil, que comemoram essas festas, mas eles não conseguem entender o significado real dessas festas, e eles fazem apenas uma festa, só isso, é uma coisa festiva, como na verdade o forte, o principal, o foco dessas festas é uma adoração, é uma obediência, é uma reverência, é um oferecimento, é uma oferta ao Senhor. Não é para fazer uma festa, que festa maravilhosa, vamos sorrir, vamos cantar, vamos pular, não é nada disso não. Cada uma dessas festas é um tipo de adoração, um tipo de reverência, um tipo de entrega verdadeira ao Senhor. Bem, mas isso aí é para quando houver um estudo aqui sobre festa. Hoje nosso negócio aqui é outro. Bem, eles saíram dali. Agora preste atenção, quem saiu do Egito? Saiu uma nação ou saiu um bando de pessoas? Saiu uma nação formada, saiu um Israel formado, a nação judaica formada, a nação de Israel formada, ou saiu um bando de escravos? Claro, muita, a Bíblia fala em 600 mil homens, mas quantas mulheres aqui? Eu sei que na verdade dá 1,5 milhão, quase 2 milhões de pessoas, né? A saída. Então, na verdade, foi um grupo de pessoas enorme, né? Liderados, né, por dois homens, né? Liderado por Moisés, que era o chefe, era o líder principal que Deus estabeleceu, e Arão, que era o seu auxiliar, o seu sacerdote, o seu porta-voz, aquele que ajudou ele com as pragas lá, quando precisava levantar as pragas, né? Então, eles saíram e caminharam lá durante muito tempo, foram até a entrada de Canaã, ficaram com medo de entrar, porque ele sempre tinha gigante. O Senhor então fez eles voltarem e ficaram rodeando no deserto. Até que chegou o 50º dia, né, quando a lei foi entregue. Moisés subiu o monte, ficou 40 dias e 40 noites lá com o Senhor. E quando ele desce, ele recebe a lei, a Torá, né, a lei do Senhor. Né? É uma coisa muito, muito linda, muito poderosa, porque a partir desse dia, a partir desse a gente fala Torá, a gente fala lei, na verdade o judeu nem fala, ele fala ensinamento, instrução. É isso que a Torá quer dizer, instrução, lei, ensinamento, é o guia, o livro guia dos judeus. Então preste atenção
que eu disse que saiu um bando de pessoas, né? Um bando muito grande, né? 1 milhão, 2 milhões de pessoas aí, não sei quanto, mas ficava entre mais ou menos isso, entre 1,5 milhão e 2 milhões, saíram sem ser uma nação formada. Não tinha vamos dizer assim, tinha um líder, mas não tinha um rei, mas não tinha um estatuto, não tinha nada. Eles saíram com uma promessa simples, né? Vocês saiam daí que eu vou colocar vocês numa terra que emana leite e mel. Eu vou dar uma terra para vocês. Sai daí que vocês não são daí. Esse Egito, vou tirar, vocês vão para uma terra que eu vou colocar vocês. Eu vou dar um pedaço da terra que eu reservei, que eu guardei para vocês. Muito bem. Quando chega lá no Monte Sinai, que Moisés sobe o monte e fica lá com Hashem, ele então recebe o ensinamento, recebe a instrução, a lei. Aqui você vai ver uma coisa muito interessante. Aquele pessoal que saiu como um grande grupo, né, um grande exército de ex-escravos, eles agora recebem uma constituição, recebem agora uma lei, um ensinamento, uma regra. Eles recebem agora escrito na tábua, eles recebem a vontade do chefe maior, do Senhor maior, que é Hashem, que é o Senhor, que é Deus, o Todo-Poderoso, porque aquele povo disse que era povo dele. Então esse povo, que não seria como as outras nações. Você tem que entender bem isso, meu irmão, minha amada irmã, que as nações do mundo, né, Brasil, Argentina e os Estados Unidos, os países da Europa, Portugal, Espanha, qualquer país do mundo, eles foram formados através de conquistas, colonização. Nosso caso aqui, fomos descobertos aí. A história não conta a verdade para a gente, porque diz que os portugueses que chegaram aqui, só que quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, né, os judeus já tinham vindo aqui, os espanhóis já tinham vindo aqui, já havia frequência de gente aqui, gente branca, não estou falando de índio não, muitas pessoas já tinham vindo aqui, os espanhóis já tinham levado muita madeira do Brasil, muito ouro, né, chegaram em 1340, judeus vieram aqui, foram os judeus, se você não sabe, o nome Brasil foi dado pelos judeus que estiveram no Brasil antes de Pedro Álvares Cabral. Isso é uma coisa muito forte, né? Porque quando pegaram o pau-brasil, que tinha uma forma assim de ferro, né? Eles falavam uma palavra hebraica, brasala, que era dizendo que aquela madeira era de fogo, era de ferro, tinha a cor do ferro, do fogo, né? E brasalo. Eu não sei se eu estou falando bem aqui a palavra correta, pronunciando bem a palavra hebraica correta aqui. Aí a Miriam, o pessoal aí que conhece mais hebraico do que eu, que me corrija, me socorra, pelo amor de Deus. Mas essa palavra Brasil veio da palavra brasal, que eram os judeus que inventaram. São coisas curiosas, né? Tem alguns livros aí, tem o livro pega o livro do apóstolo Piccinini, Tiago Piccinini. Ele tem um livro muito bom mesmo, um livro chamado Salomão Chegou Antes de Cabral. Isso é muito forte, né? Falando sobre o ouro de Ofir. Muito bom mesmo. Bem, então, nesse dia, o Senhor vai dar a Constituição. Então, a diferença, olha, presta atenção, a diferença de Israel para as demais nações da terra é que enquanto as outras nações foram feitas através de colonizações, de associações, de conquistas, os Estados Unidos, quando vieram os irlandeses, vieram o pessoal da Europa e depois chegaram os espanhóis ali pelo México, né, pela Califórnia, pelo Texas, para aquela região do sul ali, vieram os irlandeses também conquistando o oeste. Todo mundo conhece essa história. O Brasil aqui pelos portugueses, os espanhóis estiveram aqui, os franceses estiveram aqui, os holandeses estiveram aqui, muita gente tentou entrar aqui no Brasil, assim se forma um país. Mas Israel, não. Israel foi uma nação, é uma nação formada, estruturada, formatada a partir do céu, a partir lá de cima. Lá de cima saiu a lei, saiu a Constituição para Israel. Então Israel tem uma Constituição, tem uma lei, né, a Torá, que ela não somente serve para Israel, não somente se aplica a Israel, como se aplica também para outras nações. Porque a palavra, essa lei, esse ensinamento, essa instrução que eu estou falando aqui agora,
Na verdade, muitas pessoas do mundo inteiro a praticam. Onde tiver judeus estão espalhados pelo mundo inteiro. Não somente os judeus, né? Tem a colônia americana, que é a maior colônia de judeus fora de Israel, né? Está nos Estados Unidos, né? Tem tanto judeu nos Estados Unidos hoje, quase tanto quanto em Israel, né? Não tanto, mas quase tanto. A segunda maior colônia de judeus depois dos Estados Unidos está no Brasil. Por incrível que pareça, se você não sabia, fique sabendo. O Brasil é a segunda nação onde existe o maior número de judeus depois dos Estados Unidos. Então, essa Torá, essa lei que está na Bíblia, e a Bíblia então começou a circular pelo mundo inteiro, essa influência dessa lei, desse ensinamento, começou a afetar também outras nações, outros países, outros povos, né, religiões, né? Hoje nós nos consideramos cristãos, né? Tanto nós evangélicos quanto os cristãos e outras religiões também que não fazem parte desse contexto, mas que também usam a Bíblia. A Torá está lá na Bíblia. Você é evangélico, você pode ser católico, mas não se abra a sua Bíblia, você vai encontrar a lei que Deus deu para os judeus lá no Monte Sinai. Ou então, a estrutura, a Constituição de Israel não foi formada dentro de um congresso, né, entre deputados, senadores, não. Ela veio lá de cima, entregue a Moisés, gravada lá nas tábuas da lei, gravada, e ali Moisés então passou a ministrar, a trazer para o povo. Ora, por que nós estamos falando isso aqui se o nosso fundamento aqui é de poder? Quero que você entenda bem isso. O poder, para funcionar no nosso mundo aqui, ele tem que ter limites, tem que ter regras. Por exemplo, você pega a Constituição do Brasil, aí tem lá, presidente da República, ele foi eleito presidente da República. O presidente da República, debaixo de uma Constituição, seja qual for o país, pode ser Brasil, Estados Unidos, Colômbia, Espanha, Portugal, França, Alemanha, qualquer país do mundo que tenha uma Constituição, o presidente não tem poder absoluto, não de jeito nenhum. Ele não pode fazer tudo, ele não pode fazer o que ele quer, o que ele desejar. Ele não pode governar segundo a vontade dele. Eu quero assim, vai ser assim. Não, não é assim, porque a lei está acima dele. E no caso de Israel, a mesma coisa. A Constituição ali foi feita pelo Senhor, ele determinou a lei dele. E aí todo mundo se enquadra debaixo dela. Mas o nosso Deus não é poderoso? Ele não tem o poder absoluto? Ele não é soberano? Ele não está acima de tudo e de todos? Claro que está, mas ele sabe que nós aqui na Terra, nós somos limitados, nós temos limites, então ele precisa nos explicar, nos dar uma lei, nos dar um conhecimento, um entendimento de como esse poder vai funcionar na nossa vida para nos beneficiar, para nos abençoar. O poder de Deus não vem para nos destruir, o poder de Deus não vem para nos esmagar, não vem para nos escorraçar, não vem para nos mandar para o inferno. Ele é feito, ele é aplicado, ele é usado para nos abençoar. Ah, mas acontece que a gente morre, a gente tem doença, a gente tem problema, tem acidente, tem tragédia na vida, tem tudo. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Essa lei celestial, ela está sendo aplicada aqui, não só no meio dos judeus, mas também em toda a terra, num mundo que jaz no maligno. Então você tem que entender que você está na terra do inimigo, vivendo uma lei divina. Tem que haver confronto, tem que haver ataque, tem que haver embate, tem que haver guerra. Ou seja, desde que o mundo é mundo e que o pecado entrou no mundo, começou uma guerra. Eu falei muito sobre isso quando eu falei que fundamento da honra. Quando eu ministrei, foi o segundo fundamento que eu ministrei, primeiro foi unidade, depois foi honra. Quando eu falei de honra, eu expliquei muito claramente que quando Caim matou Abel, surgiram duas gerações. Quando Caim matou Abel, não foi Caim matando o seu irmão apenas, não foi cometendo apenas um homicídio. Na verdade, quando Caim matou Abel, ele estava matando uma geração boa, uma geração de adoradores, uma geração que amava a Deus, que buscava a Deus. Então Caim, a geração ruim, tentou matar a geração boa. A partir daí, a Terra, o planeta, os habitantes da Terra, 7 bilhões de habitantes que tem hoje, se dividiram em duas partes.
a parte que é a parte da honra, que adora a Deus, e a parte da desonra. E você vai encontrar isso em qualquer lugar que você estiver. E não se escandalize com o que eu vou dizer, até dentro da sua igreja você vai encontrar um pessoal de honra e um pessoal de desonra. E não estou ofendendo a sua igreja, nem estou dizendo que a minha não tem, a minha também tem, todas elas têm. Você não tem como escapar disso, porque o Senhor Jesus, ele quando esteve na terra falando dos ensinamentos, depois que a gente falar das leis, vamos falar dos princípios de Jesus Cristo, ele próprio disse que dentro de uma comunidade, de uma igreja, de uma eclésia, que haveria joio e haveria trigo. O trigo é bom, mas o joio é ruim. O trigo cresce, prospera, ele alimenta, mas o joio não dá nada, o joio é ruim. O joio é a parte ruim da história. Então, isso existe dentro da igreja. Porque a própria Bíblia nos ensina que quando ele voltar, quando Jesus Cristo voltar, ele vai trazer anjos com ele que vai fazer uma limpeza na igreja, uma separação. O joio vai ser arrancado. O joio hoje não é para ser arrancado pelo pastor, pelo ministério da igreja, pelo estatuto da igreja. Não vai conseguir, porque você não vai nem saber identificar que é joio. O joio se disfarça de trigo. Você olha para a cara do joio, você olha para o joio e você pensa que ele é trigo. Mas não, porque ele se disfarça. Então os anjos vão fazer isso. A Bíblia diz que eles vão separar os bodes das ovelhas. Então vai haver separação, vai separar os fiéis dos infiéis. Então isso está profetizado, isso está escrito, não tem como fugir disso, não adianta você dizer para mim, não, na minha igreja não tem joio. Claro que tem sim, tem sim. Ah, não tem bode? Claro que tem, mas cedo ou mais tarde você vai descobrir. No meio dos 12 apóstolos, discípulos de Jesus Cristo, tinha lá um joio também que teve que ser extirpado. Então, as gerações se dividiram. E agora nós entendemos que, vivendo nessa terra, a lei do Senhor, eu falei aqui, essa última live minha, falei de bondade, falei de amor, falei de misericórdia, falei de graça, falei de fé, e falei de muitas coisas. Depois eu vou falar também de frutos do Espírito na outra live, vou falar também. Essas coisas operando, o poder de Deus operando através dessas coisas, ele vai encontrar um poder que o contesta. Então, se você tem bondade na sua vida, se você é um cristão que tem um coração cheio de bondade, você provavelmente vai encontrar uma pessoa na terra que está cheia de maldade. É a maldade contra a bondade, é a bondade contra a maldade, é o confronto, é o contraste, é o contraditório, né, que é uma palavra muito usada aí no mundo jurídico, é o contraditório, é o ataque, é a treva contra a luz contra as trevas. Então, entenda isso e não pense que a lei de Deus é ruim, porque não é. Então, vamos lá. Então, lá o Senhor então estabeleceu, o que ele estabeleceu? Então, estabeleceu uma aliança com o seu povo. A partir de hoje, eu vou dar essa lei para vocês. Moisés será o legislador, vai desenvolver outras leis aí, baseado nisso. Hoje são 613 leis, né? Depois eu vou dizer para vocês, porque algumas dessas leis são positivas, outras são negativas, e eu vou te explicar isso por quê. Mas, a partir daí, a lei foi dada, e aí o povo começou a aprender que na lei tinha limites. Não somente para nós, mas também para o próprio Hashem, para o próprio Deus, também tinha limite. Ele não ia fazer qualquer coisa, porque ele limitou. Só, o nosso acordo é isso aqui, ó. Vou dar aqui a Torá, e a Torá vai servir para eu me comunicar com vocês, e vocês se comunicarem comigo, e nem eu vou violar a Torá, e nem vocês vão violar a Torá. Eu não vou passar por cima da lei que eu criei, e vocês também não. Nós vamos ficar aqui nessa lei, nessa aliança. Isso aqui vai ser a nossa carta. Isso aqui vai ser a nossa certidão de casamento. Vai ser a certidão, né? Eu digo isso porque no capítulo 19 de Êxodo, quando o Senhor começa a conversar com Moisés, que é da lei, ele diz assim, olha, eu vou esclarecer bem uma coisa, nós vamos fazer uma aliança, mas eu não posso ser traído de jeito nenhum. Não pode haver traição, não pode haver adultério. Não pode de jeito nenhum. Esse negócio tem que ser fidelidade de ambos os lados, do meu lado para com você e de vocês para comigo. Lamentavelmente, a parte do Senhor ele cumpriu, mas a nossa, lamentavelmente, por nós, não por ele.
Lamentavelmente, nós não conseguimos. A nossa fraqueza, a nossa circunstância, nossos problemas, a pressão, a dificuldade, a luta, o temperamento, o caráter, a personalidade, e mais isso, e mais aquilo, e mais isso, e mais aquilo, nos fazem tropeçar, nos fazem ser infiéis, e aí a gente acaba falhando com a nossa parte, que não deveria falhar. Mas ali começa então o formato, começou a se formar como nação. Ainda no deserto, a Constituição chegou, o pacto chegou, o ensinamento chegou, aí começa a ter ordem, organização, porque agora vai se tornar uma nação quando chegar na Terra Prometida. Mas eu queria dizer para vocês, afinal de contas, o que é essa tal de Torá? O que é essa lei chamada Torá? Né? Torá, a lei, o ensinamento, né? Não é lei, é ensinamento, é instrução, é orientação para o povo. Esse pacto se compõe dos 5 primeiros livros que tem na Bíblia. Você conhece bem isso, né? O livro sagrado da religião judaica e tem origem do termo hebraico Yará. Yará, daí vem a palavra Torá. Yará significa ensinamento, instrução ou lei. É considerado como se fosse um guia para toda a nação judaica, né? Com 613 mandamentos, conforme eu falei, que ensinam como devem ou não agir, seja nas relações sociais, familiares, religiosas, né? Em qualquer situação, a lei de Deus tem que funcionar. Tem dois amigos que se amam, que são colegas, são amigos, caminham juntos, né? A lei tem que funcionar. Então um amigo não pode mentir para outro amigo, um amigo não pode abandonar outro amigo, um amigo não pode enganar e assim por diante. Ou seja, a lei funciona em qualquer circunstância, dentro da família. O marido é o pai, é o cabeça da família, a mulher edifica o lar, os filhos honram seus pais, os pais não podem provocar ira nos filhos. Tudo isso está nesse pacto que Deus fez, porque quando Deus fez, ele pensou em tudo para a nossa bênção. Então a Torá conta a história da criação do mundo, né? Começa a contar a criação do mundo. Parece que é a hora que voa nesse momento. Agora que eu estou lendo a primeira página. É composto por 5 livros que são equivalentes ao que nós cristãos chamamos de Pentateuco. Penta porque são 5 livros, né? São eles, os livros são os seguintes. Bereshit, a palavra Bereshit quer dizer começo, princípio, né? Que nós chamamos de Gênesis, né? O Shemot, que é o livro de Êxodo, e que conta também a peregrinação do Egito até Canaã. Vaikra, conhecido também como Levítico. Vaikra. Isso vai ser difícil de falar. Que é o livro de Levítico. O Bamidbar, conhecido também como Números. E o Devarim, conhecido como Deuteronômio. São os 5 livros. Existe a Torá escrita e a chamada Torá oral, né? Mas elas compõem esses 613 mandamentos que nós obedecemos. É claro, irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. 613 mandamentos que foram estabelecidos lá para que o povo atravessasse todo o deserto, chegasse em Canaã e aplicasse. Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, alguns mandamentos desses não podem ser cumpridos porque a sociedade toma uma outra postura, uma outra forma, que nos impede de fazer certas coisas. Então, olho por olho, dente por dente, isso não existe mais, nem pode existir, porque não é assim mais que funciona, né? Apedrejamento de prostitutas, isso não existe mais, não pode acontecer isso de jeito nenhum. Então, tem muitas coisas ali que não se pode mais fazer, mas grande parte dos mandamentos ainda se cumpre. Aí você vai dizer para mim, mas apóstolo, pelo amor de Deus, o senhor é apóstolo de uma igreja evangélica e o senhor está falando da lei? Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você chegar no Novo Testamento, você vai ver que Jesus Cristo, nosso Yeshua, ele ministrou algumas dessas leis de outra maneira, de outra forma. É que você não percebeu ou não percebe. Você pensa que ele mudou e às vezes não mudou nada, né? Existem pessoas que costumam fazer uma diferença, né? Estabelecer uma diferença e querem forçar a barra em cima dessa diferença, né? Que a lei foi até Jesus Cristo. De Jesus Cristo para frente foi a graça. Olha, irmão, não caia nessa história, porque a lei, a Torá,
já existia antes da fundação do mundo, lá antes de Deus pensar em criar o homem, a humanidade, a terra, a lei já estava formada e formatada, desenhada. A lei já existia antes. Quando nós formos para a vida eterna, não vai ser um mundo de bagunça, não vai ser um mundo de anarquia. O sistema não é anárquico. Lá também vai ter regra, vai ter lei. A lei de Deus sempre vai nos dirigir, sempre vai nos orientar. Não pense que nós vamos entrar na vida eterna como um bando de desocupados que vai só festejar, ficar na beira da praia tomando banho, não vai ter trabalho, a comida vem na nossa boca, então não é nada disso não. Vai haver ordem, claro que tem ordem, como hoje existe ordem no céu. Quando você estuda teologia lá, que você no céu, você percebe claramente. Deixa eu desligar esse telefone aqui que estão me chamando. Você percebe claramente que existe ordem. Onde Deus está, sempre haverá ordem. Hoje existe ordem aqui e haverá em qualquer lugar. Então, você vai ver, por exemplo, vou dar um pequeno exemplo. O Senhor Jesus disse assim: Moisés disse que você não podia cometer adultério. Pronto, está lá na lei, não pode adulterar, não adulterarás. Pronto, está escrito. E o Senhor Jesus me disse: olha, eu quero dizer para vocês que Moisés falou isso, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: se algum homem olhar com intenção impura para uma mulher, já adulterou em seu coração. Ué, a graça não veio para dar uma facilitada para a gente? A graça não veio para dar uma relaxada na lei? Não, pelo contrário. A graça veio para dar mais um apertozinho na gente, porque mesmo com a lei, os homens estavam desobedecendo e fazendo coisas horríveis. Então Jesus Cristo veio e disse: o negócio é sério. O negócio é sério. Então deixa eu explicar uma coisa para você. A graça, ela não surgiu depois de Jesus Cristo. Ela surgiu lá no Jardim do Éden, no Gan Éden. Foi lá no Gan Éden que ela surgiu. A lei também surgiu lá. Ah, mas a lei foi dada a Moisés. A Moisés foi dada a lei escrita. Estava escrita. Mas a lei já funcionava lá. Marido, mulher, ele o cabeça, os filhos obedecendo, a honra, o sacrifício. De lá já vinha tudo isso. E as pessoas acham que não, a lei começou lá em Moisés. Não começou, não. A lei já funcionava já desde o começo. E quando a lei veio, a lei não terminou em Jesus Cristo. Você vai entender o que é a lei religiosa, a lei moral, a lei espiritual, a lei cerimonial, a lei das relações políticas, de governo, etc. Você vai entender bem isso. Porém, a graça também nasceu lá. Olha, quando Adão pecou, quando Adão e Eva pecaram, e o Senhor os retirou do Jardim do Éden e mandou para a terra, colocou aqui na terra, na verdade, isso aí foi graça. Foi graça. Porque o Senhor disse: no dia que comer do fruto lá, no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Mas o Senhor chegou e não os matou. O Senhor chegou, o que fez? Apenas informou. Tem gente, inclusive, que quando fala assim: o homem comeu do fruto que não era para comer, então Deus castigou. Onde é que você vê castigo naquilo ali? Como é que você consegue enxergar castigo no diálogo de Deus com Eva e com Adão? Na verdade, Deus só estava informando a eles como seria a vida deles. Não é que estava castigando, não, estava informando. Olha, vocês não podem mais ficar aqui no Gan Éden, no Jardim do Éden, não podem mais ficar aqui, vocês têm que sair daqui. Vocês agora vão ter que... Agora a mulher vai ter dores de parto, agora o homem vai comer do sol do seu rosto, agora a terra vai produzir cardos e espinhos, agora a serpente vai rastejar. Eles estavam informando como seria. Mas veja bem, das leis, das ordenanças que Deus deu a Adão: governa a terra, senhoreia a terra, toma conta da terra, domina a terra, sujeita a terra, tudo isso ele não retirou nada. Nada foi revogado, não revogou coisa nenhuma. Adão, você te botei para governar a terra. Você pecou, mas vai continuar governando a terra. Agora, meu filho, eu vou te informar o seguinte: você governando a terra sem pecado era de um jeito, era moleza. Você tinha inclusive a autoridade da palavra bará. O que é a palavra bará? A palavra criativa, Deus deu para ele. Mas agora,
na terra, você vai ter que dar duro, você vai ter que trabalhar. Aqui no Jardim do Éden, quando eu disse que você ia cuidar do jardim, ia arar o jardim, você podia fazer isso só com a palavra, você podia dar uma palavra, você podia passar perto de uma árvore assim, de um pé de laranja, a laranja da verde, você podia falar assim, ó laranja, ó, o pé de laranja, ó, eu vou dar uma volta ali, quando eu voltar eu quero laranjas maduras aqui. Aconteceria, porque você tinha o poder extraordinário, poder que eu te dei para isso. Mas agora, com o pecado, está restrito. Você não pode mais fazer isso. Você agora vai ter que esperar que a laranja fique madura de acordo com o tempo, porque agora você está na terra, o teu pecado amaldiçoou a terra, até agora vai entrar no outro tipo de sistema, vai produzir espinho, vai produzir galhos ruins, vai produzir coisa ruim. E mulher, você aqui tinha filho sem problema nenhum, aqui não tem dor. Eu não fiz o Jardim do Éden com dores, com sofrimento, mulher. Eu fiz o Jardim do Éden sem nenhum tipo de sofrimento. Mas agora, na terra, aqui na terra, você vai ter, fora do Jardim do Éden, você vai ter problema, você vai ter situação difícil. Então, na verdade, estava informando isso. Então, quando ele não os matou, não tirou o governo dele, fez tudo, e ainda orientou, e ainda ajudou, é uma coisa curiosa. Apesar do homem ter pecado, Deus não abandonou o homem. Deus não os abandonou, Deus não os deixou de lado. Deus não largou para lá. Deus não abandonou a sua obra, não. Ele continuou amando. Claro, agora triste porque o homem tinha pecado. Mas ali já era graça. E você vai ver na leitura do Antigo Testamento, em várias ocasiões, a manifestação da graça de Deus na vida das pessoas. Será que você não enxerga isso? Quantas bênçãos, quantos milagres, ressurreições, curas de pessoa, a nação de Israel se formando, vencendo os inimigos, coisa extraordinária. Gideão lutou com 300 homens para vencer 42 mil midianitas, e com 300 homens apenas. O que é isso? Que bondade é essa? Que milagre é esse? É graça de Deus. Que coisa extraordinária. E você vai vendo durante toda a Bíblia isso acontecer, né? A prostituta Raabe em Jericó, quando Josué entrou, que ela ajudou os 2 espias, protegeu, até mentiu para isso, enganou os soldados de Jericó, enganou o rei também quando veio procurá-la, e ela conseguiu, ela acabou sendo aceita, né? Por causa disso foi aceita no meio do povo judeu, e de ex-prostituta acabou se casando, né? Lá com o homem, né? E acabou entrando na genealogia de Jesus Cristo, né? Se tornou aí a bisavó do rei Davi. Que coisa maravilhosa. E o que aconteceu com Raabe? O que aconteceu com Raabe se não foi a graça de Deus? O que aconteceu com Esther salvando o povo? A graça de Deus. Olha quanta coisa poderosa. O que aconteceu com o filho de Ana, que não tinha filho, era estéril e tal? A graça de Deus. Quando Deus chama Davi, o garoto que estava lá cuidando das ovelhas, vem para cá, vai se tornar rei de Israel. A graça de Deus. Olha, vai vendo graça na Bíblia. Eu vejo graça na Bíblia toda. E quando Jesus Cristo veio, a graça continuou. E hoje a graça existe. O problema todo é que tem um pessoalzinho aí que acha que graça vale tudo. Vamos na graça. A gente pode bagunçar à vontade que Jesus vai nos perdoar. Opa, afina a tua viola, meu amigo. Presta atenção. Vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia. Não vai nessa onda, não. Não pense que a graça foi para relaxar, não. A graça foi para te fazer mais responsável. Você que não está entendendo. Você que não está compreendendo. Você que não está entendendo e acha que agora Jesus veio e virou um bagunça e tal. Jesus não nasceu em Jerusalém, Jesus nasceu no Rio de Janeiro. Ele é carioca, então ele dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali. Opa! Corta essa, meu amigo. Corta essa, minha amiga. Porque graça significa mais responsabilidade. Se você não sabia, a graça pegou a lei, compactou a lei no nosso coração, né? Olha, tá bom, você está achando que aquela era dura? Eu vou fazer o seguinte, então, cumpra só essas aqui, mas tem que cumprir para valer. Olha, tem coisas na Bíblia que Jesus ensinou, eu não vou falar hoje porque fazem parte dos princípios que eu vou ministrar na outra live, né? Os princípios de Jesus Cristo, né? Você quer ver uma lei de Jesus Cristo? Para você comparar com a lei da Torá? Né? Seja o vosso falar sim, sim, e não é não.
tudo o que passar disso é de procedência maligna. Peraí, Jesus, quem mandou o senhor inventar essa lei? Quem mandou o senhor inventar esse princípio? Quem mandou o senhor inventar isso? Jesus não estava inventando nada, ele só estava revelando o que acontece no mundo espiritual quando você, meu amigo, minha amiga, não honra a tua palavra com os teus irmãos. Poxa, mas lá no Antigo Testamento, quando havia um probleminha, era só chamar Moisés, chamava os juízes, né, ou os sacerdotes, e resolviam a parada, né? Quando você cometia um pecado, você fazia um pecado qualquer, você cometia um adultério, você pegava lá o cordeirinho, comprava um cordeirinho sem defeito, macho, limpinho e tal, levava para o sacerdote sacrificava o cordeiro, botava lá no altar, depois saía, levantava a mão, você estava perdoado. Oh, maravilha! Só que agora não é assim. Agora não. Agora Jesus vem com uma outra história, com uma outra conversa, no tal tempo da graça que falam por aí, e fala assim o seguinte, ó, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Mas Jesus, isso não está na lei não, isso não está na Torá não. Pois é, mas comigo é assim. Porque Jesus, quando veio à terra, deixa eu explicar uma coisa para você. Moisés era apenas um líder que conduzia o povo até Canaã. Jesus era diferente. Jesus ele veio à terra para reconquistar o reino dele, para tomar de volta o reino dele que foi tomado pelo inimigo lá de Adão. Quando ele veio, ele foi bem claro. Esse reino aqui é meu. Eu sou o rei, ele nasceu como rei, morreu como rei, viveu como rei, ressuscitou como rei, entrou no céu como rei e quando voltar, vai voltar como rei. Jesus é rei. Rei, Senhor e Salvador também das nossas almas. Mas ele veio para governar a terra. Como o reino é dele, então, meu amigo, ele então, como soberano que é, todo rei é soberano, os reis não se submetem às leis dos homens, ele cria a própria lei dele, porque ele é soberano para isso, então ele estabeleceu. Eu decidi que a partir de hoje, os hipócritas também não vai entrar no meu reino. Adúltero também não vai entrar no meu reino. Mentiroso também não. Olha que coisa. E é graça, Agora você vai ver, onde era mais fácil viver? Naquele tempo lá da lei ou no tempo da graça agora? O negócio da graça agora, a responsabilidade aumentou, porque não tem ninguém te vigiando, não tem ninguém tomando conta de você. Mas naquele tempo, o Espírito Santo de vez em quando aparecia na terra para fazer alguma coisa. Mas agora o Espírito Santo chegou aqui no dia de Pentecoste e resolveu ficar por aqui, não foi mais embora. Hashem disse assim, Espírito, vai ficar lá. E onde que eu vou ficar? Fica no coração deles. Entra no coração de cada um e faz morada, faz um altar no coração de cada um. Agora, meu amigo, agora você tem um altar dentro de você. E você acha que é graça, agora posso fazer qualquer coisa, opa, vou pular o carnaval. Não vai não, porque agora não existe mais brincadeira. Eu falei aqui de duas pessoas, sabe o que diz a palavra? Quando chega na parte dos mandamentos, né? Os mandamentos eu vou aplicar aos apóstolos, a doutrina da igreja, o princípio eu vou aplicar a Jesus Cristo, o mandamento eu vou aplicar aos apóstolos. Quando ele diz assim, ninguém engane ou oprima o seu irmão em negócio algum desta vida, pois Deus é vingador de todas estas coisas. É graça? Olha a graça como é que funciona. Ninguém engane seu irmão. Ninguém oprima seu irmão. Porque Deus, ele é vingador, hein, de todas essas coisas. Se você enganar seu irmão, se você oprimir seu irmão, Deus vai se vingar de você. E o que é que mais a gente vê hoje na igreja? Irmão enganando irmão, irmão mentindo para irmão, como se a graça fosse uma bagunça. Não é não, companheiro. Não é não, porque eu não consegui ler nada aqui, só li uma página só. Do meu estudo aqui, meu estudo aqui hoje tinha 12 páginas. 12 páginas, 12 páginas. Mais um adendo aqui. Eu só consegui ler a primeira página. Eu não vou ler mais porque a hora acabou, já passei do tempo. Vou marcar aqui, terminei aqui no Bereshit, né, nos dois tipos de Torá, mas eu quero dizer para você que esse pacto, essa aliança, esses princípios de Jesus Cristo, a Torá, a lei, a palavra, né, tudo isso é o pacto, é o canal,
É o canal que vem lá de cima até nós, por onde flui o poder de Deus. O poder para nós flui agora através desse canal que é a palavra, que é a lei, que é os mandamentos, então, que estão aqui na palavra. Então significa que se eu quero saber como é que o poder atua, eu venho aqui e leio, eu venho aqui e vejo. Então, por exemplo, inventaram aí, surgiu nos Estados Unidos, a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela não é dos homens. A teologia da prosperidade está nessa tal Torá, na lei. Essa lei que eu falei para você aqui, eu não vou ficar aqui citando as leis. Eu vou dizer como é que funciona a lei. A teologia da prosperidade está na lei do Senhor. E vou dizer para onde. Vou encerrar dizendo. Quando você vai lá em Deuteronômio capítulo 28, a lei dele, o mandamento dele é o seguinte, ó, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e atentares, eu vou ler para vocês aqui, deixa eu ler aqui, ó. Eu vou ler aqui para vocês que eu quero que eu não quero perder uma palavra sequer. Aqui, ó. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, dizendo para Israel, sobre todas as nações, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Todas estas bênçãos, aí vem uma relação de bênçãos tremenda, se você for obediente. Então, o poder vai se manifestar de maneira extraordinária em cima da obediência. O pacto, a aliança, a lei foi para estabelecer uma obediência nossa para com o Senhor. E aí foi quando ele disse, tem que haver fidelidade de ambas as partes. E ele nunca falhou e nunca falhará. Como eu disse, Deus não engana, não se engana e nem te engana. Ele é Deus. Ele não volta atrás, não se arrepende. Quando ele abre a boca e promete, ele vai cumprir. Bendito será na cidade, bendito será no campo e vem, né? Mas o interessante é que a Bíblia diz que o Senhor ordenará, ele dará uma ordem à bênção para vir sobre nós. Que coisa maravilhosa. Deus fala assim, ô bênção, vai atrás do Ventura, pega o Ventura onde ele estiver e enche de bênção. Que maravilha, que coisa linda, poderosa, né? Quando nós estamos obedecendo ao Senhor, né? Então, quando você fizer isso, o Senhor sempre vai te abençoar, porque o pacto, a aliança, a lei, o ensinamento, a instrução é para que o poder flua. E ele próprio fala na palavra, não vou ler para vocês aqui agora, está no livro de 1 Samuel, está lá, dizendo o seguinte, que o Senhor é ele quem dá poder. Olha só, irmão, a palavra. É ele quem te dá poder para adquirir riquezas. Olha, é a tal da teologia da prosperidade ensinada na Bíblia, não como os americanos inventaram, não como disseram lá, não como disseram, você vai ficar rico, você faz isso, faz aquilo, dá $1 milhão aqui pro meu ministério que tu vai ficar rico, dá $100 mil aqui que tu vai ficar rico, né? Não é barganha, não tem barganha não, com Deus não tem barganha, com Deus tem é pacto, com Deus tem aliança, com Deus tem a palavra, ele dá a palavra e ele cumpre a palavra. Então ele vai ordenar a bênção para nos encontrar. Então, preste bem atenção nisso, porque tudo que você quer para ver esse poder fluir está nessa palavra. Basta você entender. Quando chegar no Novo Testamento aqui, eu vou mostrar para vocês o que Jesus ensinou, aí você vai ver que a impressão que a gente tem, quando você pega a Torá, você pega os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos dele parece que são mais rigorosos do que a Torá. Não é que seja, não estou falando isso não. É que a impressão, porque como houve esse negócio de ensinar errado que era graça, agora é a graça. Agora estamos na graça, agora estamos salvos, né? Estamos salvos, vamos bagunçar à vontade. Opa! Que negócio é esse, meu amigo? Vai bagunçar nada. Se você vai bagunçar, vai sair fora do reino. Você não vai ficar no reino, porque o reino é só para quem nasce da água e do Espírito.
Nascido da água quer dizer nascido da palavra, né? Gerado pela palavra. Quando você for gerado pela palavra, quando a palavra te dominar, quando você conhecer a palavra, quando você abrir a boca para pronunciar a palavra, para liberar a palavra, para reproduzir a palavra, para você multiplicar a palavra, aí você está no reino. E tem que nascer do Espírito, senão você não entra no reino. Isso aí, quem ensinou, quem ministrou, foi Yeshua, o Hamashia, o Messias. Ele ensinou dessa forma. E ele estava, como diz as pessoas, na graça. Para mim, a graça começou no Jardim do Éden e ela vai até a volta de Jesus Cristo, ainda vai continuar mais, porque ele jamais vai deixar de ser um Deus gracioso para conosco. Mas você tem que entender que precisamos fazer a nossa parte. Eu vou encerrar porque eu passei muito da hora hoje, mas Deus abençoe você poderosamente, porque hoje é sexta-feira, na segunda-feira nós vamos voltar nesse assunto aqui, porque eu nem esquentei aqui a palavra, né? Então foi só uma pequena introdução, mas na segunda-feira vamos voltar aqui e vamos insistir nesse negócio, porque eu vou te mostrar o canal que tem que ver, a conexão que tem que haver entre o nosso Deus e você, pela aliança, pela palavra, pela lei, pelos ensinamentos, pelos mandamentos, nós recebemos e podemos usufruir desse poder. Que coisa maravilhosa! Usufruir do poder de Deus nessa terra, que jaz no maligno, que coisa maravilhosa, que coisa poderosa. Por que os crentes não entendem isso? Por que a igreja não ensina isso? Por que os pastores não estão ensinando isso? Por que não está fluindo isso das igrejas? Por que dos púlpitos não está jorrando água poderosa? Por que dos púlpitos não está jorrando palavras de poder, palavras que façam os crentes conhecerem mais ao Senhor? Vamos compartilhar esse vídeo hoje, compartilha com quem você puder, distribuir para todo mundo, porque todo mundo precisa conhecer essa palavra. Amém? Vamos orar, porque eu passei tempo, tem muita gente hoje aqui, hoje entrou bastante gente. Graças a Deus, ao contrário de quarta-feira, que eu estava no Facebook errado, Márcia Ventura, Raquel Ventura, pastor Felipe Moratório, Ventura, né? Hoje nós só estamos um pouco sentidos, porque nessa madrugada faleceu mais um pastor nosso, vítima de Covid, pastor Riele Campos, esposo da nossa apóstola Marilena. Eles estão trabalhando na Rivera, no Uruguai, e ele passou muitos dias no hospital, e essa madrugada o seu filho, pastor Misael, me trouxe a notícia que ele passou para o Senhor, né? Continuamos orando pela família, pela apóstola Marilene, pelo pastor Misael, apóstolo Marcel, família toda, né? Vamos orar para que o Senhor possa sustentá-lo nesse momento tão difícil e tão doloroso. Que Deus tenha misericórdia dos nossos obreiros, nossos companheiros, mas seja feita a vontade do Senhor, né? Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus, eu te agradeço pela palavra desta tarde. A palavra veio, Pai amado, hoje como se fosse um fogo consumidor. A palavra está chegando aos nossos corações, ó Pai amado, e queimando e nos confrontando com a verdade, as alianças, os pactos, o comportamento, a responsabilidade de viver a palavra dessa terra, não relaxadamente conforme muitos vivem, Senhor amado, abusando da graça, abusando do amor, abusando da bondade e não tendo um comportamento digno de filhos de Deus. Pai, nós precisamos realmente nos arrependermos, pedir perdão, consertar a nossa vida e andar em retidão na Tua presença. Não exorto ninguém, Pai amado, não estou aqui para ficar dando palavra de exortação, apenas trazer o ensino da Tua palavra, mas a Tua palavra nos exorta, nos constrange a viver uma vida reta, santa e piedosa diante da Tua presença. Eu mesmo me arrependo, peço perdão, Pai amado, e peço a Ti que me ajude a entender, compreender, viver a palavra, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado através da minha vida, que o meu testemunho possa Te exaltar, ó Pai amado. Eu te peço, quebranta meu coração, dá-me humildade para compreender, humildade para entender e viver essa palavra. Abençoa aqueles que nos ouviram nesta tarde, todos aqueles que tiveram a paciência de nos ouvir esta palavra, eles sejam abençoados. Eu quero te pedir que Teu Espírito Santo visite cada um deles agora no seu lar, e essa palavra possa entrar no coração deles e possa ser trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, meu Pai, e que eles possam compartilhar para que outros possam ouvir. Aceita, Senhor, recebe, Senhor, toda a honra e toda a glória desta tarde, e me perdoa se alguma palavra não foi do Teu agrado. Me ajuda a ter uma boca que professe somente aquilo que Tu me ordena, Pai.
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Marilza está aí, Cláudio Viana, que é o nosso secretário aqui, está aqui. Alexandre Oliveira, Miriam Carvalho, Daniel Robson e Silvana Silvia. Graças a Deus. Eita, alguém, parabéns, pós-ventura pela palavra. Aleluia. Zé Domingos, de Petrópolis. Domingo estarei em Petrópolis aí reunido com os pastores, com a igreja. Domingo de manhã ministrando a palavra poderosa. Depois eu vou almoçar com vocês. E depois eu desço para o Rio de Janeiro e vou para a cidade de Maricá ministrar à noite lá na igreja da apóstola Ruth Helena. É muito trabalho, mas vamos fazer em nome do Senhor Jesus. Marcelo Neves, aleluia, Deus te abençoe. Graças a Deus. Daniel Robert, aleluia, cadê o Daniel? Jorge Coelho, não perde um no Jorge Coelho. Graças a Deus. Está sempre nos prestigiando aí. Amém. Cadê o Robert? Passou aqui direto. Opa, vou voltar um pouquinho aqui que eu quero ver aqui. Aleluia. Altamiro Gonçalves, também assistiu hoje, aleluia. Graças a Deus. Passou direto aqui, Altamiro. Acho que já saiu. Já eu não vejo mais. Amém, aleluia. Graças a Deus. Oh, glória. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Eita, hoje veio muita gente. Graças a Deus. Aleluia. Vamos se inscrever aí, irmão. Vamos se inscrever aí no canal aí para aumentar o número de pessoas que precisam ouvir essas palavras em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Tenham um bom fim de semana. Estava a Tove para todos. E Deus abençoe e até segunda-feira, em nome de Jesus. Tenham um bom fim de semana na igreja, nos cultos que vocês vão frequentar. Sejam todos abençoados e, como diz o meu amigo Jorge Coelho, Laila Tove. Amém.